Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre alguns tipos de suplementos utilizados como pré-treino. A gente sabe que tem uma gama de pré-treinos aí no mercado, né, para vocês comprarem também para prescrição de nutricionistas, de médicos e por aí vai. Então tem uma gama de combinação que dá para fazer um monte de tipo de suplemento aí pré-treino. Vou falar de alguns pontos interessantes em relação a esses pré-treinos. Vou começar com a taurina, né? Acho que a taurina está presente em vários tipos de pré-treinos. E aí eu trouxe para vocês alguns dados importantes de alguns artigos interessantes, que depois eu mando para vocês os slides que eu preparei para que vocês vejam esses trabalhos lá no Telegram, mando para vocês, tá? Então vejam só, a gente tem aqui uma meta-análise de 2018 que mostra então toda uma avaliação da taurina pensando num efeito ergogênico. Então nós temos uma avaliação nesse trabalho, nessa meta-análise, que mostrou pra gente que o efeito ergogênico da taurina pode acontecer numa gama, numa dose, cerca de 1 a 6 gramas de taurina por dia. Ele ainda coloca o seguinte, que nós temos uma pequena magnitude em relação à performance, que ela existe sim, mas que ela não é tão significativa nesse sentido. Então vejam só, existe um efeito ergogênico, uma dose alta até, né, de 1 a 6 gramas, e percebam que esse é um ponto interessante. Muitos suplementos para treino não têm essa quantidade, não chegam nem a 1 grama, né? Então percebam que se de 1 a 6 gramas o efeito ergogênico já é pequeno, né? Imagina uma dose menor do que essa. Então o ponto é a gente sempre avaliar o suplemento e qual que é a dosagem mais eficaz para esse tipo de suplemento, tá? Então, ele traz pra gente essas pontuações que eu acho que realmente é um parâmetro, né, interessante pra gente. A outra questão que realmente tem muita comprovação científica, que tem muito trabalho que mostra o efeito ergogênico, é a cafeína. Então, a cafeína, de fato, já vem sendo estudada há muito tempo e ela sim tem um efeito ergogênico importante. Lembrando que, para pessoas que fazem uma metabolização adequada dessa cafeína. Tem pessoas que não conseguem metabolizar tão bem, são metabolizadores lentos e isso é uma outra história, então isso não cabe para essas pessoas. Inclusive para essas pessoas que metabolizam lento, elas têm um efeito ergogênico pior, mas enfim, vamos pensar em pessoas que não têm essa alteração genética, tá? Então a gente sabe que a cafeína anidra, quando ela é adicionada 1 hora pré-treino, ela tem um pico de ação por volta de 1 hora. Então é por isso que é interessante adicionar a cafeína 1 hora antes do treino. Não adianta eu chegar na academia e tomar cafeína, porque o efeito dela vai ser quando eu terminar o meu treino. Então é importante que eu faça essa continha 1 hora antes do treino, para que eu possa tomá-la 1 hora antes. E aí a dose média, pensando numa questão ergogênica, varia de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. Nós temos vamos dizer assim, um teto máximo de 9 miligramas. Mas lembrando que essa quantidade ela é bem alta, né? Então não é para todo mundo que a gente consegue colocar essa quantidade alta de cafeína. Então sim, cafeína tem um potencial ergogênico. Ela acho que entre todos esses pré-treinos que a gente encontra, o principal efeito sim é da cafeína. Então vejam de novo, se eu pensar num pré-treino para o indivíduo X ou indivíduo Y, concorda que a dose vai ser diferente? Eu falei que a dose é 3 a 6 por quilo de peso, miligramas, né? Por quilo de peso. Então vejam que para uma pessoa de 60 quilos, para uma pessoa de 80 quilos, a dose é muito diferente. Então o adequado é, pensando em efeito ergogênico, individualizar essa dosagem. Lembrando que tem muito pré-treino que tem uma quantidade que é muito pequenininha, uma quantidade que é praticamente uma xícara de café. Lembrando que também café é interessante, também tem cafeína, alguns mais, outros menos, e pode ser uma opção. Dependendo do tipo de café que é utilizado, cada um deles tem uma quantidade de miligramas de cafeína, pode ser uma opção mais interessante do que um pré-treino que tem uma quantidade baixa de cafeína, né? Então esse é um ponto interessante também. Outra questão, beta-alanina. Muitos pré-treinos combinados apresentam beta-alanina e muitos profissionais colocam também a beta-alanina. Lembrando que a beta-alanina ela é um tamponante que pode ser interessante para alguns tipos de esportes. Nesse sentido, o que a gente mais tem efeito ergogênico são esportes de 60 a 240 segundos.
Então vejam que para musculação, por exemplo, que é o que mais se fala, né, hoje em dia, CrossFit, etc., talvez não seja tão interessante assim. Tem trabalhos que mostram isso, algo mais escasso. A gente tem mais uma comprovação nessa faixa de tempo, por exemplo, ciclismo, por exemplo, uma corrida, natação, que tem uma duração pequena. Para duração acima de 260 segundos, parece que não tem tanto efeito ergogênico assim. Então vejam que depende qual que é o esporte, né? Qual que é o tipo de modalidade que esse indivíduo está aplicando. Outra questão que é muito falada e realmente também tem em vários tipos de pré-treinos seria o óleo de coco, que apresenta TCM, que é o ácido graxo cadeia média, e também o TCM isolado. Qual que é a questão? Qual que é a ideia, a proposta? Nós temos as gorduras alimentares, né? Algumas têm cadeias maiores. Então, quando a gente fala TCM, ácido graxo de cadeia média, a gente pensa na cadeia de carbonos. Então, nós temos carbonos e hidrogênios conectados entre si. E nós temos aquelas cadeias que são pequenininhas, médias, longas e muito longas. Então, o TCM é de uma cadeia média. Quando a gente compara um ácido graxo de cadeia média com um longa ou muito longa, o médio é menorzinho, é mais leve e, consequentemente, o transporte dele é mais rápido, vamos dizer assim. Ele consegue se ligar à albumina e, consequentemente, o transporte disso, a entrega desse ácido graxo para o músculo, por exemplo, é mais rápido quando comparado a um ácido graxo de cadeia longa ou muito longa, que é mais pesado e, consequentemente, necessita de um transportador mais robusto, vamos dizer assim, que é um quilomicro, né? Então a gente tem uma outra via que demora mais para entregar essa gordura para esse músculo. Então a ideia é boa, né? Eu tenho uma gordura chegando mais rápido no meu músculo e ela pode ser oxidada. Só que quando eu comparo um carboidrato com um TCM, o carboidrato ele é muito mais rapidamente não transportado. Sim, ele é rapidamente transportado, mas a questão ele é mais rapidamente metabolizado. Ele é mais rapidamente oxidado e, consequentemente, o carboidrato gera ATP, energia, mais facilmente do que uma gordura. Então, se eu estou pensando em recurso ergogênico, se eu estou pensando em desempenho físico, eu tenho um benefício melhor quando existe um carboidrato do que uma gordura na jogada. Se a pessoa, de repente, faz uma dieta cetogênica, se ela faz uma dieta, enfim, muito restrita em carboidratos, pode ser uma opção utilizar o TCM. Agora, se essa pessoa não faz esse tipo de dieta, não faz sentido eu adicionar um TCM pensando em questão ergogênica. Tem trabalhos que já avaliaram a comparação entre TCM com carboidratos e é claro que o carboidrato é muito mais interessante para a performance do que o TCM, certo? Então, se o paciente faz cetogênica, ok, se não faz, não tem porquê. Outra questão interessante é a L-carnitina, que é muito colocada, né? A L-carnitina tem, pensando na maquinaria mitocondrial para oxidação de gordura, para metabolização de gordura e conversão em ATP, a carnitina tem um papel interessante. Então nós temos alguns complexos ali proteicos nessa mitocôndria que está envolvida com essa metabolização dessa gordura. Então esse é um ponto, a gente pode imaginar que então a carnitina é importante para a oxidação de gordura e isso de repente pode fazer perder gordura corporal, essa que é a ideia que vem na mente, né? E a questão é, será que você consumir essa carnitina, será que isso vai aumentar a quantidade da sua carnitina na sua mitocôndria? Ou será que nessa etapa de oxidação de gordura é só a carnitina que importa? Pensa que a mitocôndria ela é riquíssima, cheia de proteínas, cheia de enzimas, e não é só uma coisinha, só uma proteínazinha que faz um efeito global. Então, tudo depende de um processo muito maior em relação a isso. Então, quando a gente pensa nesse sentido, e claro, tem trabalhos mostrando, né? Eu até trouxe para vocês uma revisão sistemática com uma meta-análise que verificou o efeito da L-carnitina. E ele traz para a gente a seguinte questão. Sim, em adultos, a carnitina pode estar envolvida, por exemplo, com perda de peso, com redução de peso corporal.
nesses indivíduos, inclusive redução de gordura corporal. Só que o que ele traz pra gente, que eu acho que é um ponto interessante, ele avaliaram vários tipos de trabalhos, é um trabalho bem interessante da Obesity, que traz o seguinte, que essa redução de peso corporal que foi identificada é uma redução de cerca de 1,3 quilos, né, ao longo desses trabalhos que foram avaliados. Então vejam que não é algo assim super expressivo, tem sim um efeito, ela tem um efeito interessante, mas é um efeito significativo, mas é um efeito pequeno. Concorda que 1,3 quilos, de modo geral, não é muita coisa, né? Então vejam que não é um efeito tão potente assim, mas existe, né? Não vamos também, enfim, falar que não existe porque existe, mas é muito pequenininho em relação a isso, tá? Enfim. Além disso, nós temos, por exemplo, vários tipos de pré-treinos que apresentam um complexo vitamínico, né? Vitamina C, vitamina E, vitamina do complexo B, né? E etc. Será que de fato existe uma necessidade da adição dessas vitaminas? Depende. Cada indivíduo tem a sua carência, a sua necessidade, caso ela houver, né? E além disso, muitas vezes com a alimentação adequada nós conseguimos suprir essas necessidades. Um outro ponto é que não basta eu colocar todas as vitaminas e minerais numa simples cápsula, num simples pó, de modo geral. Porque muitas vezes elas têm uma competição entre si. Lá no seu intestino existe uma absorção das vitaminas e minerais e elas podem meio que brigar entre si por essa absorção. Então, muitas vezes, quando essa formulação não é feita de modo adequado, eu tenho uma baixíssima absorção, um baixo aproveitamento dessas vitaminas e minerais. Então, esse é um ponto interessante a ser levado em consideração. Então, se de repente você quer fazer um pré-treino para o seu paciente, que você faça de modo adequado, de modo que tenha uma evidência científica para cada esporte. Lembrando que isso varia muito. Não é um pré-treino pronto, isolado, único, que vai servir para todas as práticas esportivas. Então é importante individualidade bioquímica para o seu paciente. Espero que você tenha gostado e até a próxima!